Já, acho que sim. Está iniciando agora. Estejamos em paz. Ali. Parou? Não, já está. Está gravando. Estejamos em paz. Paz esteja convosco. Jesus. Rujam tempestade em torno dos teus caminhos, tranquiliza o coração e segue em paz na direção do bem. Não carregues no pensamento o peso morto da aflição inútil. Refugia-te na cidadela interior do dever retamente, cumprindo a entrega, a sabedoria divina, a ansiedade que te procura, a feição de labareda invisível. Se alguém te recusa, aquieta-te. E ora em favor dos irmãos desorientados e inferidos. Se alguma circunstância te contraria, acerena a tua alma e espera os teus acontecimentos. Espera que os acontecimentos te favoreçam. Lembra-te de que és chamado a viver um só dia de cada vez, sempre que o sol se levante. E por mais amplos que te façam as possibilidades, tomarás uma só refeição e vestirás um só traje de cada vez nas tarefas do dia a dia. Mentaliza o bem e prossegue na construção do melhor, como quem sabe que a colheita farta pede terra abençoada pela charrua. Sejam quais forem as tuas dificuldades, lembra-te de que a paz é a segurança da vida. Não nos esqueçamos de que, na hora da manjedoura, as vozes celestiais, após o louvor aos céus, expressaram votos de paz à terra e depois da ressurreição, voltando gloriosamente ao convívio das criaturas, antes de qualquer plano de trabalho, disse Jesus aos discípulos espantados: a paz seja convosco. Senhor e Mestre Jesus, acalenta as nossas almas nesse momento, nos dando forças, vigor que necessitamos, que precisamos para a nossa caminhada em direção à luz. Esclareça-nos quanto ao estudo da noite de hoje, possamos aprender um pouco mais, principalmente as questões que versam sobre a caridade, mas a caridade moral, que vem de encontro a nós outros, para que possamos espargi-las a quem quer que seja. Muito embora, como almas enfermas ainda, cometendo delitos, e esses delitos podem desabonar a nossa conduta diante dos amigos maiores. Mas contamos contigo, Mestre e Senhor, fortalecendo-nos e dando-nos as condições para com que a sua altivez nos envolva, nos dando força, energia e vigor para o enfrentamento dos embates. Que a sua paz seja em nossos corações. Damos por aberta a nossa reunião de estudo da noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós estamos no livro Paulo e Estevão, né? Isso. Agora, onde foi que parou? Elisa? Aquela. Onde que parou? Eu não assisti o estudo passado, aí eu ouvi o estudo enquanto eu estava fazendo as coisas lá fora e eu não estava com o livro, então eu não marquei no livro. Não, eu marquei. Parou num parágrafo falar da Abigail, aquela voz, quase um sopro, era quase um sopro. Está no livro velho 159, logo o primeiro parágrafo. Ou seja, só fazendo né, o Jezé apedrejado, né, o Estevão, né? No novo é página 144. E a Abigail conhece ele no momento, né? Veio, né? Não é possível, será que é ele mesmo? É o meu irmão, Saulo, é meu irmão Gesiel. Aí o Saulo leva o Gesiel para um lugar reservado, né? Oi.
Não, eu estou falando que o Paulo falou. Quê? Abigail. Cruz credo, né? Cruz credo. É, Então, isso. levou Abigail para conversar com ele e começa aí a conversa, começa onde nós paramos, tá? Gesiel também reconhece Abigail, né? Naqueles seus últimos instantes, né? E vamos ver essa conversa que realmente é muito interessante. Se alguém tiver lenço aí, por favor, pode usar à vontade. Já sei que vou. Se não chorar, vou ficar perto disso. Vou tirar a imagem. Não, eu já estou sem imagem, ninguém precisa ver. Menina, eu Boa botei noite, o meu prima. remédio que eu tenho que tomar aqui, o remédio não sumiu, tá aqui. Boa noite, prima. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Então, vamos Boa noite, lá. boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Nós estamos no livro Paulo Estevam, pela Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nesse exato momento, nós estamos no capítulo 8, né? Que é a morte de Estevão. Para quem tem um livro novo, página 144. Para quem tem um livro antigo, Afrânio. 159. Primeiro, atravessou lá no alto. Pode voltar aqui em Abigail, aproximou-se do irmão. Pode. Vamos lá. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado com infinita ternura. E como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta. Evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia, Estevão murmurou: Abigail. Aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo, límpido. Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, o jovem tarcense recuou, tomado de espanto. Que significava aquilo? Não poderia duvidar. A vítima de sua perseguição implacável era o irmão bem-amado da mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação que lhe havia de amargurar toda a vida? Olha só, se amargura por toda a vida, tem uma carta dele que ele escreve isso. Tem um espinho cravado na carne. Tá? E ninguém, talvez, entendesse o que ele quis falar, né? Talvez pensasse que ele falou sobre ele, Saulo, né? Quando ele escreve a carta, é ele, Paulo, né? O homem novo, né? Mas o espinho cravado na carne foi isso aí, Gesiel e Abigail. Né? Vamos lá. Onde estava Deus que não inspirara no decálogo de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável, cruel desfecho? Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Ele, que elegera Abigail, o anjo tutelar da existência, seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. O orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado reles criminoso. Aturdido, deixou-se ali ficar, como se fosse incoercível, o chumbasse ao solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. Você vê lá, o orgulho de homem. Né? O suposto inimigo confessado e julgado réis criminoso. Quem armou tudo não foi ele e os amigos dele? Não era réis criminoso. Tudo uma armação, nós sabemos disso. Né? Então, é somente o orgulho de homem. Né? Isso aí representa Saulo. Né? E o espinho cravado na carne do Paulo é isso aí, esse orgulho. Né? Que o que ele fez como Saulo, principalmente Gesiel. Gesiel é o fator principal, Abigail também, mas Gesiel mexeu com o raciocínio, com a inteligência dele.
Aí ele não, quando ele está indo para Damasco, ele está pensando todo o tempo nisso. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Aquela caminhada para Damasco, aquele sol quente, não tinha o que fazer, não tinha internet, não tinha Zap, não tinha Face, né? Eu fui pensando nisso. Jesiel, Abigail. Vamos lá. Quem quiser comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Gesiel, exclamou Abigail, osculando e regando a face. Não, peraí. Osculando e regando de lágrimas a fronte do moribundo. Como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos. E soluçava. Estou bem, disse o discípulo de Jesus, fazendo o possível por mover a desta quebrada e deixando perceber o desejo de acariciar-lhe os cabelos, como nos dias de meninice e da primeira juventude. Não chores, eu estou com o Cristo. Então vamos unir esse eu estou com Cristo com o que a Abigail fala um pouquinho antes. Como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia que nos separamos. Se a gente for olhar a história do cristianismo, os nossos grandes, né, exemplos foram os mártires, né? E a vida de cristão, né? Não tem a palavra da cruz, é loucura. É a vida do cristão. Nós vamos assistir sempre isso, sempre isso. A vida dura. Né? Vamos lá. Quem é o Cristo? Murmurou a jovem. Por que te chama Estevão? Como te modificar assim? Jesus é o nosso Salvador, explicava agonizante, no propósito de não perder os minutos que se escoavam céleres. Agora chamam-me Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu absoluto segredo. Perdoa-me, foi por gratidão que obedeci ao conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Olha só, né? O cara está lá desencarnando, todo quebrado. E olha os ensinamentos. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Né? Como assim mesmo? Agradar gratidão, né? Nós sabemos que é uma grande forma de mostrar realmente, né? Uma forma de amar, né? Ser grato. Né? Vendo que a irmã prosseguia em soluços, continuou. Sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te quando o mal torna a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar em que eu estiver. Olha só, nós estudamos a pergunta 514 do Livro dos Espíritos essa semana sobre espíritos familiares. Logicamente, se o espírito familiar de alguém aí for o Estevão, peço perdão por ter lido aquela página do Missionários da Luz, tá? Faz a diferença. Vou ajudar onde estiver. Tomara que ele se lembre de mim um pouquinho também, né? A Pulguinha lá, que estava perto da Abigail naquele dia, hoje está lá na Penha, que ele venha me ajudar também. A pulga não, é o experimento da pulga que você quer dizer, né? É o quê? A gente está mais para porcaria da pulga do que para pulga. Não foi o como é que fala? Emmanuel que falou pro Chico Xavier que a pulga, o verme não merece. O verme sabe o que faz, nós não. Então ele tal não de merece. Raciocínio, né? Livre-arbítrio, raciocínio, essas palavras, a gente não dá certo com ela, mas alcançamos ela, né? A dificuldade. Qual é a pergunta do Livro dos Espíritos? Qual é a pergunta do Livro dos Espíritos que fala de que os crustáceos, em determinadas regiões, eles estão trabalhando
quer dizer, impulsionados, digamos, por entidades mais avançadas e formam ilhas. Ilhas novas vão surgindo. É 500 e pouco? Eu não consigo lembrar essa terra. É perto da 540, 557, entre 557 e 540. Tá? Fala sobre isso aí. Estão mais ou agindo, menos. estão trabalhando. Porque sabe o que Ainda faz. fala miríades, não é isso que usa a palavra? Miríades, é isso mesmo. Tá, a gente sabe o que faz, nós não. Vamos lá? Vamos lá. Vendo que a irmã prosseguia em soluços, continuou: sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te quando o mal torna a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar em que eu estiver. Ouve, Gesiel, exclamou a irmã num desabafo, que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso. Quem assim abandona um servo leal, não será antes um senhor cruel? O moribundo pareceu admoestá-la com o olhar. Não pense dessa maneira, prosseguiu com dificuldade. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde, compreenderás. A mim, ensinou-me a amar os próprios verdugos. E ele aprendeu, né? É verdade. Nós estamos longe, longe. Vamos lá. Ela abraçava-o carinhosa, desfeita em lágrimas abundantes. Depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevão se agitava em esforços supremos. Com quem te deixarei? Este é meu noivo, esclareceu a jovem, apontando ao moço de Tarso, que parecia petrificado. O moribundo contemplou-o sem ódio e acentuou: Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Nossa Senhora. Hein? Dando o próprio verdugo ali, né? É muito interessante o que ele fala aqui. Defendeu Moisés até o fim. Tá? Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Olha só. Né? Estevão sentiu. O que a gente, né? Eu ouvi isso numa palestra, nunca esqueci. Nós olhamos um para o outro, não é procurando nem virtude, é procurando é defeito, no mínimo. Um espírito superior. Olha o nosso estudo daquele dia da escala espírita. Tá? O espírito superior, quando ele olha para um de nós, ele não olha o feio, o bonito, o bom e o mal, nada disso. Ele vê a potencialidade daquele espírito. Por isso que muitas vezes a gente vê um espírito que recém saído das trevas, né? A gente vê nas literaturas espíritas, né? Isso aí vai reencarnar, vai ser um industrial, o caso do Gregório, né? Vai gerar emprego e tal. Porque a turma digamos, o anjo de guarda daquele espírito, a turma que toma conta, que está responsável pela evolução daquele espírito, vê que ele tem potencial para aquilo. Sabe se ele vai falhar ou não, com certeza. Mas se tem potencial, é dado a oportunidade. Porque sabe que ele vai, mesmo de repente dando mais uma vacilada, ele vai fazer grandes modificações para ajudar os outros. Né? São espíritos mesmo já, em uma certa situação. Estevão viu Saulo, viu a potencialidade toda de Saulo. Ele estava num nível, né? Nós não sabemos nem que nível é esse, mas é um nível
Muitos, no próprio prefácio, Emmanuel faz questão de falar, e esse livro deve ter tido autorização do próprio Paulo, né, para ser escrito, né? Sem Estevão, mas Gesiel, Estevão, já cristão, não haveria Paulo, ou seja, Saulo continuaria Saulo. Não haveria Paulo, já cristão. Vê a importância, né, desse espírito. E outra coisa bacana, nós vamos ver lá na frente. Jesus para Estevão, né, ajuda ele, principalmente nas cartas, né, as famosas cartas de Paulo. Estevão ficou com Paulo durante muitos anos ajudando ele, o próprio Verdugo. Nós temos que aprender isso. Hein? Fala, gente. Lá no apedrejamento, Jesus veio buscá-lo, né? Já ele estava ali do lado. Como Paulo era o vaso escolhido, ele poderia ter sido um instrumento, mente a mente, de Jesus falando pelo Estevão, ali para tocar que isso tocou. Saulo, né? Isso aí deu-lhe uma né? Sim, vai falar isso no próximo parágrafo, isso aí. Próximo não, daqui 2 parágrafos vai falar isso. Né? Vai falar sobre isso aí. Não que Jesus, mas vai falar a impressão que Estevão causou a Saulo naquele momento. A impressão. Trabalho, né? Coração e raciocínio. Tipo assim, o Saulo deu uma estocada nele, né? Que foi encaminhar ele para esse apedrejamento cruel que era a moda da época. Mas, de uma certa forma, essa estocada tinha 2 lados, sabe? Faca de 2 gumes. Ao mesmo passo que ele deu uma estocada no Estevão, na condenação, ele deu uma estocada no peito dele. Porque quando ele fez isso com o Estevão, ele se machucou com isso. Isso foi um machucado que ele criou. Tanto que ele fala, né, que tem um espinho cravado na alma. Então, ele estocou para lá e acertou nele. Né? Que essa história podia ter tido um outro desfecho. E não esse do orgulho dele. Né? Então, o orgulho dele foi o que feriu para os 2 lados. O orgulho dele matou o Estevão e feriu ele também. Né? Feriu o Saulo, né? Vai matar o Saulo. Não, ele feriu Saulo e, de uma certa forma, né? Vai matar o Saulo, o homem velho. Pois é. Vai se tornar um homem novo. Seu Roberto, eu tive a impressão que ele entrou no início do estudo. Ele entrou, saiu, mas depois ele saiu e não voltou mais. Não conseguiu ficar, né? Deve ser. Não sei. A voz do pregador do caminho, porém, estava agora rouca e quase imperceptível. Nas váscaras da morte, contemplava Abigail fraternalmente enternecido. Ouvindo as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastígio das posições mundanas, impressionava-o fundamente. Então, olha só, ele vai pensar isso na Encruzilhada de Damasco, tá? Sobre essa paz. Então, eu não vou falar aqui, não, deixa eu chegar lá. Você vê como mexeu com ele. Tá? Antes da queda do lado do camelo, ele está, né, remoendo isso. Né? Não conseguiu ver essa paz em ninguém, nem nos grandes líderes da época, nem nos grandes, o Caifás, Anás. Né? Talvez o Gamaliel tivesse um pouco dessa paz, porque o Gamaliel era mais sincero, mais tranquilo, né? E mesmo assim, o Gamaliel, quando conheceu a Casa do Caminho, a gente vê que ele deu um balanço, né? Foi uma coisa, tanto que ele se torna cristão, né? Foi um espírito também inteligente, já numa certa, né?
se torna cristão, larga tudo. Falou um pouquinho antes aqui para trás, né? Quando ele fala, pede para Saulo para libertar Pedro, João e Tiago, né? E Saulo liberta, mas exige a condenação de Estevão. Quer dizer, Gamaliel, por estar numa situação, assim, digamos, já de sentimentos mais elevados, conseguiu, raciocínio e sentimentos mais elevados, conseguiu mole pegar. Esse é o trabalho que, né, Estevão faz. Agora vai ser a segunda parte do trabalho, daqui para frente. Vai ser Saulo fazendo sua guerrinha, né? Mas Abigail vai trabalhar ele também um pouco, né? Que vai valer mesmo fechar aí fecha o caixão do Saulo. Entretanto, sem saber por quê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Trabalhava, porém, intimamente, para não se comover com a cena dolorosa. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. Olha só que coisa. O Cristo parece que estava perseguindo ele, entre aspas, né? Uhum. Porque desde que ele se meteu com Sadoc lá no início do livro, aí a Casa do Caminho, né? Quantas vezes o Cristo ali apareceu? Né? Vamos lá. O cérebro, atormentado do futuro rabino, suportava a pressão de 1000 fogos. Desprezar o orgulho da família e eleger Abigail para companheira de lutas, embora lhe não conhecesse os ascendentes familiares. Amava pelos laços da alma. Descobrira no seu delicado coração feminino tudo quanto havia sonhado nas cogitações de ordem temporal. O que está falando Ela, aí? Amava pelos laços da alma. Nós tivemos uma aula aí para cá sobre alma gêmea, né? sim. É isso? Que lá o Emmanuel fala que a alma gêmea larga qualquer coisa do mundo para estar junto com a alma amada. Não é isso? Interessante. Vamos lá. Ela sintetizava as suas esperanças de moço. Era o penhor do seu destino. Representava a resposta de Deus aos apelos da sua juventude idealista. Agora, abrira-se entre ambos um abismo profundo. Irmã de Estevão, ninguém ousara afrontar-lhe a autoridade na vida, a não ser aquele ardoroso pregador do caminho, cujas ideias jamais se poderiam casar com as suas. Detestava aquele rapaz apaixonado pelo ideal exótico de um carpinteiro e tinha culminado nos propósitos de vingança. Se desposasse Abigail, jamais seria feliz. Ele seria o verdugo e ela a vítima. Além disso, sua família, aferrada ao rigorismo das velhas tradições, não poderia tolerar a união depois de conhecidas as circunstâncias. Então, esse mundo aí era um mundo, né, como é que se fala? Do orgulho mesmo, né? Das aparências, das ilusões, né? Não é um mundo real. Era um mundo lá de Saulo. Não era o mundo do Estevão, não era o mundo da Abigail, né? Interessante isso. A gente vai vendo que existem mundos. Nós criamos o nosso mundo, né? Cada um tem o seu. E alimenta esse mundo, né? Nós alimentamos esse mundo. O Saulo está vendo aqui o que poderia acontecer, porque como o mundo dele era alimentado dentro daquelas tradições, né? Eles estavam aferrados às tradições, pouco importava se estava certo ou errado. E mudanças, então, hein? Imagine, né? Essa famosa palavra que a gente gosta tanto de falar, né? Mudança, mudança, mudança. Muito complicado.
E, né, infelizmente, vamos ver o que vai acontecer. Levou as mãos ao peito, dominado por angustioso desalento. Em pranto, Abigail acompanhava a agonia dolorosa do irmão, cujos derradeiros minutos se escoavam lentamente. Penosa emoção apossara-se de todas as suas energias. Da dor que a dilacerava nas fibras mais sensíveis, parecia não ver o noivo que lhe seguia os menores movimentos, entre surpreso e estarrecido. Com muito cuidado, a jovem sustinha a fronte do moribundo, depois de haver sentado para aconchegá-lo carinhosamente. Observando que o irmão lhe lançava um último olhar, exclamou angustiada: Gesiel, não te vás. Fica conosco. Nunca mais nos separaremos. Ele quase a esperar, ciciava. A morte não separa os que amam. E como se houvera lembrado algo de muito grato ao coração, arregalou os olhos desmesuradamente, em uma expressão de imenso júbilo. Como no Salmo de Davi, dizia arrastadamente, podemos dizer que o amor e a misericórdia seguirão todos os dias de nossas vidas. A jovem escutava-lhe as derradeiras palavras comovidíssima. Enxugava-lhe o suor sanguinolento do rosto, que se iluminava de uma serenidade superior. Abigail murmurava ainda com um sopro: vou-me em paz. Quisera ouvir-te na prece dos aflitos e agonizantes. Ela recordou os últimos momentos do suplício do genitor no dia inesquecível da separação nos calabouços de Corinto. De relance, compreendeu que ali outras forças se encontravam em jogo. Não mais Licínio Minúcio e os sequazes cruéis, mas o próprio noivo transformado em verdugo por um terrível engano. Afagou com mais carinho a cabeça sangrenta. Aconchegou o moribundo ao coração como se fosse uma adorável criança. Então, embora rígido e inquebrantável na aparência, Saulo de Tarso observou mais nitidamente o quadro que nunca mais lhe sairia da imaginação. O espinho. Guardando o moribundo no regaço fraterno, a jovem elevou o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caíam pungentes. Não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios como a súplica natural do seu espírito a um Pai amoroso que estivesse invisível. Senhor Deus. Só um detalhe aqui, tá? Os salmos e essas orações geralmente eram cantadas, tá? Isso é muito bonito, que quando eu já vi algumas vezes, né, no hebraico, né, no hebraico antigo que é cantado, o som, mesmo a gente não entendendo o que está sendo cantado na tradução, mas aquele som realmente toca muita gente. Impressionante o negócio, né? Aquela Sem música som, do cantar. a palavra já toca. Imagina com o som. Pois é, né? Ela que não cantou. O Emmanuel faz questão até de falar que não cantava, porque quando canta, arrebenta mesmo. Tanto que o Licínio Minúcio, lá ela cantou. Né? Ela cantou e ele tira ela daqui, ele não resistiu. Tocou muito forte nele, no Licínio Minúcio, que era, né, o cão chupando manga ali naquele momento, né? Encarnadão, né? Olha só, é um negócio muito legal. O próprio Velho Testamento, quando você tem ele na internet, sendo assim, em hebraico, o cara começa, né? O som é bonito, é falado, não é cantado. O som é bonito. Parece que realmente nós temos assim, muita ligação com isso aí, porque mexe muito mesmo, né?
E outra coisa que eu achei muito legal, olha, eu já ouvi esse Salmo 23 10.000 vezes. Já ouvi, já vi. E olha só porque que o Estevão fala aqui. Podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias de nossa vida. Eu nunca tinha pensado nisso. O amor e a misericórdia de quem? De Deus. É o final do Salmo. Pois é, mas eu nunca tinha pensado no que significa isso. Agora que eu descobri, ó, 62 anos de idade, eu ouvi 10.000 vezes, que o amor e a misericórdia uma de coisa Deus, eu ouvi, a outra é prestar atenção, né? Prestar atenção. Então nós, somos seguidos todos os dias da nossa vida, porque pelo amor e misericórdia do Pai. Olha só como a profundeza desse final do Salmo, né? Alguém quer falar? Alguém quer cantar o Salmo aí? A gente escuta. Se ninguém quer falar, eu vou ler essa oração aqui, é demais para mim, entendeu? Se eu orar, ninguém liga, não. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Pois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. E aí? Eu estava pensando aqui, e tem uma série de livros que foi escrita por uma pessoa lá em Minas, que ela é a neta do Wanda Joviano, tá? A neta do Rômulo Joviano, que foi o patrão do Chico, que muito ajudou o Chico quando ele trabalhava na Fazenda Modelo. E o Emmanuel, nesse livro chamado Emmanuel, Deus Conosco, ele vem os bilhetes que o Chico recebia nos cultos de evangelho no lar, na casa da família Joviano, né? E o Emmanuel é incrível, a gente não vê isso nos livros do Emmanuel. Ele é poeta, tá? É receitista. Tem tudo lá nesses cultos lá, passando remédio, passando homeopático, tudo certo. Poesias. Eu estava pensando aqui, né? E o Emmanuel transformou uma prece numa poesia também. Isso é um mérito dele. Porque aqui, como é que a gente fala, as rimas, né? Aquelas concordâncias, o hebraico é completamente, não só o hebraico, qualquer idioma, é completamente diferente do português. E ele conseguiu fazer uma coisa linda aqui, que essa prece é linda. Linda mesmo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo calado, Consuelo, prima, o que é que houve? meditando, todo mundo contemplativo. Até o Jorge está calado hoje. É que a prece é tão linda, né? A gente tem Muito vontade linda. de ler direto. Muito linda. Ler direto para saber exatamente o que aconteceu, o que vai acontecer, né? Porque Estevão, ele aplicou o BIP, tanto a gente fala, né? Aplicou e nos mostra a importância de perdoar.
De tudo, né? Não. Bom, vamos lá. Terminada a prece, Abigail tinha o rosto orvalhado de pranto. Sob a carícia suave das suas mãos, Gesiel aquietara-se. Palidez de neve caracterizava-lhe a face cadavérica, aliada à profunda serenidade fisionômica. Saulo compreendeu que ele estava morto. Enquanto a jovem de Corinto se levantava cuidadosamente, como se o cadáver do irmão requisitasse toda a ternura do seu espírito bondoso, o moço tarsense aproximava-se de senho carregado e falou com austeridade. Abigail, tudo está consumado e tudo terminou também entre nós. A pobre criatura voltou-se com assombro. Então, não lhe bastavam os golpes recebidos? Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil da sua vida? Receberia a humilhação mais fria com a morte de Gesiel e ainda por cima o abandono? Consternada por tudo que viera encontrar em Jerusalém, entendeu que precisava utilizar todas as energias para não cair nas provas ríspidas que lhe haviam sido reservadas. E viu logo que, no orgulho de Saulo, não encontraria consolação. No momento, chegou às mais latas conclusões quanto ao papel que lhe competia em tão embaraçosas conjunturas. Sem recorrer à sensibilidade feminina, cobrou o ânimo e falou com dignidade e nobreza. Caramba, hein? Ela estava lá no meio, né? Precisava usar todas as energias para não cair. É um espírito que realmente já sabia. Provações, né? Tenho que... não posso cair. Ué, mas ela ia ficar com ele mesmo depois do que ele fez com o irmão? Se ele quisesse ficar, eu não olhava nem para a cara dele, virar minhas costas e ir embora. Eu estava na surra, eu ficaria para todo... Consuelo, ela era Abigail. Mas mesmo assim, né, gente? Tudo bem, tá legal, mas é um homem ruim, né? Não, mas olha só, não, aí você está transferindo para o seu... Não é questão de transferência, não, gente. Poxa, o cara matou a pedrada, o irmão dela. Ela vai querer ficar com ele? Poxa, toda vez que olhar para a cara dele, vai ver aquela cena? Eu não sou espírito superior e ficaria, sabe por quê? Para todo dia dar uma surra nele. Só se for para isso, porque, gente, não tem como você amar como homem, não sei espiritualmente, amar como um homem que fez isso com teu irmão, cara. Nós estamos falando de dois espíritos superiores. Estamos falando de espíritos igual nós, não. Né? Jesus. Não, eu não estou dizendo dela guardar raiva, nada, não. É ficar com um homem desses. Por ser superior mesmo. O Estevão não aprovou o casamento dela com ele, mesmo lá ele morrendo. Quer dizer, ele estava acima dessas questões nossas. E ela, já falou antes, amor de almas, alma gêmea. Né? Quer dizer, veja bem, ela superou isso. Ela já superou isso nesses segundos que ela conversou com o Estevão. Já superou sem ser cristã, que é mais interessante. Ela pensou, poxa, se o Gesiel aceitou aí o Cristo, né? Poxa, o Gesiel não era de se enganar. Ela conhecia ele, foi nascido e foram criados juntos. Ela sabia que o Gesiel realmente era um cara muito sensato, né? E não iria se enganar. É isso que até que vai... Né? Depois ela vai, com a ajuda do velhinho do Ananias, ela se torna cristã. Mas ela já mostra como um espírito superior, veja bem, sem conhecer o Cristo, ela já era cristã. Já era cristã. Estava acima dessas nossas paixões. Com certeza não é a primeira vez que ele fez isso, né? Com certeza. Eu acho que esse espinho que ele tem
São as Deve ser, decisões dele. São deve as ser o cacto decisões dele. todo. Ele fala um espinho por humildade, é o cactus todo. Porque com certeza não foi a primeira vez. Com certeza. Qualquer um que olhasse atravessado para ele, ele jogava lá, né? Ele era um homem extremamente vaidoso, né? E ninguém podia olhar torto para ele, né? Desafiá-lo devia ser morte certa, né? Com certeza. Isso aí é o que mostra o caráter de Saulo, né? Ele veio justamente nos mostrar como nós podemos mudar, né? Em uma vida só, não precisa de várias vidas. Resgatar outra história. Apesar que o amor cobre a multidão de pecados, mas sempre fica uma pontinha para trás. Mas a gente vê que esse é realmente o Saulo, e ele se torna o Paulo, o famoso Paulo. Depois de Jesus, é a pessoa que mais tem livros escritos sobre, né, sobre ele, mais livros biográficos. E cada dia que passa, os escritores parece que a mente vai abrindo, vão pegando a percepção, a intuição, né? Eles estão vendo, porque há uma história aí que o Paulo, aliás, era gnóstico, ou seja, espiritualista, né? E os próprios escritores, tem um livro aí de um tal James Dunn, que fala Paulo, novas perspectivas. Ele tira o Paulo desse âmbito que a gente conhece de igreja. Olha só o que esse cara bota nesse livro. E bota o Paulo espiritualizado, espiritualista. É assim que o espiritismo vê. A mudança dele foi demais, daquele Paulo, né, do Antigo Testamento, seguidor daquela lei da maneira deles, para o Paulo gnóstico, Nossa Senhora, uma mudança maior ainda do que a gente consegue ver. Maior. Mudar é uma coisa, agora se tornar algo muito além, muito. Porque tinha o conhecimento também da Kabbalah, né? Ele também tinha esse conhecimento da Kabbalah, que ele deve ter estudado muito isso. A tradição oral, tudo isso ele tinha conhecimento. Mas essas mudanças é que chamam a atenção de todo mundo. Sair de um ponto aqui, está em um ponto anos-luz depois, não é a mesma encarnação. O livro é para isso. A história dele é para isso, para nos mostrar que todos nós podemos ser o Saulo Paulo. E é difícil mesmo. Saulo era intragável. Venhamos e convenhamos. Mas foi, né, o cara que conseguiu superar tudo em uma vida só. Complicado, né? É porque, na verdade, mais da frente vai narrar, né? O caso lá da história de Damasco. Ele viu a imagem no meio daquele solão, foi onde ele ficou até cego. Quem sois, Senhor? Ele viu a imagem. Saulo, por que me persegues? Eu vi um filme que Jesus falava assim, Saulo, por que me persegues? Fiquei com isso gravado, viu, Jorge? Vamos lá. Primo, o que me ficou gravado foi assim, o que queres que eu faça? Também, é a pergunta que ele fala, Senhor, quem és tu? Sou Jesus, o que queres que eu faça? Queres que eu faça? E esse que queres que eu faça aí é a nossa mudança. Não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então a gente vai vendo que o cara realmente... Isso toca profundamente. Isso nos toca profundamente. O que queres que eu faça? Seguir as leis. Fácil, né? Eu observo também no dia a dia da vida, né? Colocando a questão aqui em voga nesse momento, que é o comportamento da Abigail perante o Saulo, depois do apedrejamento do Gesiel, que era o irmão amado, que tinha desaparecido, ao qual ela tinha vontade de reencontrar, e se afeiçoou ao Saulo e queria desposá-lo. E ela já estava vivendo naquele momento uma solidão profunda, porque já não tinha mais o pai, e agora com certeza não tinha mais o irmão fisicamente. Então, ali naquele momento, ela estava deixando falar o coração dela.
O coração dela estava cheio daquilo que ela cultivou a vida inteira, que era a bondade. Aquilo era o costume da época. Na época era assim que as coisas aconteciam. Se não fosse ele, seria outro. Entendeu? Mas era o costume da época. Mas o mais importante aqui, que eu vejo, não é nem a questão do ela queria ainda ficar com ele e tal, a compaixão, a generosidade nos chama a atenção, o tamanho da compaixão e da generosidade dela perante um acontecimento tão doloroso, que é o que realmente a gente tem que observar no nosso dia a dia. Aonde está a nossa compaixão? Aonde está a nossa generosidade? Cadê a nossa gentileza? Cadê o nosso amor? Se a gente só pensa no toma lá da cá, no pega aqui, bota lá, bateu, levou, a gente não consegue enxergar situações como essa de outro prisma ainda, né? A gente só consegue ver um lado da situação. A gente nunca acha assim, atrás dessa situação tem uma outra coisa que eu não estou enxergando. A gente ainda tem muita dificuldade de encarar isso, né? Então, quando a gente fala de caridade, de perdão, a gente realmente está muito difícil da gente encontrar isso, de entender isso. A gente não consegue ser generoso e compassivo. Eu não estou falando de ninguém especificamente, eu estou dizendo nós temos dificuldade de encontrar a compaixão verdadeira e a generosidade nas nossas vidas. A gente não desenvolveu ainda plenamente, né? Não. Porque da retórica para a prática uma distância muito grande, né? É fácil nós, quando digo retórica, a gente falar em público, baseados nas leis, quer dizer, na filosofia, você traduzindo-a para várias pessoas, você não tendo uma boa oratória, vai envolver as criaturas, mas quando a gente sai, vem para o dia a dia, aí o que nos apoquenta, bateu, levou. Entre outros detalhes, né? A importância que a doutrina espírita nos orienta, que é a caridade. Né? Sem ela, e ele mesmo, Paulo, diz que sem ela nada somos. É igual um sino que retine aí, se não tiver, nada sois. Eu paro por aqui, só isso. Eu só tô... Eu acho que é a importância de nós estarmos praticando diariamente o BIP, um pouquinho a cada dia, para que a gente possa aprender e chegar a esse nível do Estevão. Que maior do que o perdão da Abigail foi do Estevão, em relação ao Paulo. Né? Sim. E a gente tem que aplicar esse BIP diariamente, bem lentamente. A gente clama por bondade, Lourdinha, levanta a mão para o alto, na nossa aflição, pedindo por benevolência, por misericórdia, mas na hora de testemunhar misericórdia em qualquer situação, gente, em qualquer situação. Se eu estiver mentindo, vocês digam, Elisa, você é mentirosa. A gente escorrega. Exatamente. O que foi? Eu só queria a gente precisa aplicar todo dia. Exatamente. Eu só queria deixar claro uma coisa. Eu não falei que ela deveria apedrejar ele, não. Eu só falei que manter um relacionamento, né, homem e mulher, um homem que faz isso com o seu irmão, bom, pelo menos para mim seria muito difícil. Né? Eu sei que ela está muito assim, anos-luz de mim. Não estou falando disso. Eu não estava dizendo que ela tinha que pagar olho por olho, dente por dente. Não é isso. O que eu falei é como olhar para esse homem, né, como um homem bom é um homem para te acompanhar, para ser teu parceiro, para ser o teu companheiro para o resto da sua vida. Né? Porque uma pessoa... Olha só, nós falamos ainda há pouco sobre a questão de cada um ter o seu mundo. O nosso mundo ainda não alcança o deles. Está entendendo o que eu estou falando? Mesmo eles estando no planeta Terra, eles não fazem parte
dessa humanidade do planeta Terra, ou seja, desse mundo. Não é mundo físico que estou falando. Estou falando do mundo vibracional deles. Ou seja, o que está dentro deles está muito além de nós, os sentimentos deles. Nós somos emoções, certo? O que a gente sente é isso aí, é emoção. Vontade de logo dar uns cascudos. Né? Eles não. Lá é sentimento. O Estevão, né, quando olha para Jesus, que Jesus olha para Saulo assim, meio entristecido, que o Estevão fala: Senhor, não lhe amputes este pecado. Porque Estevão sabia com quem estava lidando. É um cidadão mais terra do que ele. Tá? Essa questão do mundo, é isso aí. Né? Esse mundo interno, digamos, né? Onde nós nos colocamos. E nós ainda nos colocamos nesse mundo, no mundo normal do nosso, que nós estamos vivendo no nosso planeta. É difícil aceitar, é difícil concordar. Aí nós lemos ainda há pouco o Salmo 23, né? E o amor e a misericórdia nos seguiram durante toda a vida. Quer dizer, Deus amou, ama e tem misericórdia conosco durante toda a nossa trajetória, seja encarnado ou desencarnado. Nosso mundo, né, ainda não consegue ter compaixão com ninguém. Eu concordo com o que você está falando, professor. Eu também não sei se eu me casaria se fosse, assim, no caso, não, Armando. É complicado mesmo, porque é o nosso estágio, é o nosso mundo ainda. Eles estão acima disso. E é onde nós devemos realmente, né, para não aprender, né? Esses são exemplos, excelentes exemplos. E nós vamos chegar lá. Só que acabou a hora, como sempre assim. Paulo Estevão, a hora acaba que a gente não vê, né? Fala, Paulo. É rapidinho. Estudamos isso aí algumas semanas no Livro dos Espíritos. O desenvolvimento intelectual pode, acho que é isso que a pergunta lá, engendrar. 780. Engendrar. Então, você vê como é que a gente está tão atrasado ainda, nós. Eu vou falar por mim, tá? Quando eu uso nós, eu estou falando muitos estudantes que vibram na minha faixa. Foi citado ações, hábitos, depois vem para o mergulho, e é o que o Gesiel tinha. É o que faz a diferença dessas almas grandiosas diante de nós. Só em olhar nos entendem. Pois é. Então, fica caracterizado que a gente ainda tem muito chão. Eu não estou me viabilizando aí, que eu até fiquei calado, porque tem razão pelo prisma nosso ainda, né? O nosso mundo, nossa situação ainda atual, né? Exato. Agora, quando um esquisito, porque na visão de muitos é isso, quando um esquisito desse fala isso, faz isso, é maluco, é doido, não é desse mundo, não é isso que a gente escuta? São esses detalhes. Então, e é verdade, né? Pior que é verdade, não é deste mundo. Quem faz isso é o estranho. Não é estranho quem faz tudo que todo mundo faz, entendeu? Porque o certo é fazer igual a todo mundo. Jesus é contestado até hoje. Estranho no ninho.